O professor Jonas Bressan, ele vai estender a promoção de Páscoa do Método B-Way. Então, para você que estava buscando algum curso de inglês, pare de procurar, clique no link aqui na descrição. Você vai ter um grande desconto da Linhagem Geek. São mais de 50% de desconto no curso completo de inglês do Método B-Way, um curso extremamente premiado pela plataforma Eduz. Devido ao grande sucesso da promoção de Páscoa, o professor Jonas Bressan vai estender a promoção e você tem direito aí a mais de 50% de desconto no curso completo do Método B-Way. O link tá aqui na descrição, beleza? Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Bom, como vocês assistiram o nosso vídeo sem spoilers, vocês já devem, obviamente, saber das nossas opiniões sobre o filme. E aqui vai ser uma resenha com spoilers. Lembrando a todos vocês que daqui a pouco tem o Esquadrão Nerdola, que vamos conversar também com spoilers, tá? Então, eu vou começar, galera, falando algo, né, que foge um pouquinho da questão direta do filme, mas que a gente não chegou a comentar no vídeo sem spoilers. Cinema lotado. Cinema lotado. Tudo bem, tem alguns fatores. Tem o 1º de maio, que é feriado, então as pessoas elas tiraram esse tempo pra ir no cinema. Tem a repercussão muito positiva da mídia. Então, assim, muitos portais falando bem de Thunderbolts. Eu acho que alguns até passaram um pouquinho, né? Mas continuo mantendo a minha posição aqui de que é um bom filme, nada assim absurdamente fantástico, inesquecível, genial, mas acho que é um bom filme. Mas é importante ressaltar que a última vez que a gente viu um filme com cinema lotado da Marvel, tirando Deadpool e Wolverine, que já era uma certeza absoluta, foi o Guardiões da Galáxia 3. Então é um outro ponto para destacar, e aqui a gente vai conversar, vamos contar o filme para vocês. Com certeza que vocês que clicaram neste vídeo vendo alerta de spoilers, tanto na thumb quanto no título, vamos resenhar agora os melhores momentos de Thunderbolts. Vamos lá, galera, a gente vai fazer esse formato aí que a gente fez, a gente sempre traz, né, a resenha com spoiler, a gente fez isso com a Branca de Neve, com o Censura, e vamos trazer aqui no Thunderbolts. E eu também, como o Gabriel mantém a posição dele, eu também mantenho a minha. Filme medíocre, o Gabriel ainda colocou uma nota acima. Pra mim é um filme bem mediano. Bem mediano, mas que a gente consegue ver um progresso em relação ao que a Marvel vem apresentando. É igual aquele teu time podre de futebol, Santos Futebol Clube. Ele tá numa sequência de 15 derrotas. Ele ganha um jogo de 1-0 ou de 2-0, você já, opa, tamo numa melhora. Mas ganha de um time mais ou menos. Ele tem o selo da Marvel, e quando eu quero dizer isso, é um selo genérico. É bem genérico, é um filme genérico. Alguns vão reclamar com certeza do que eu falei, mas o que eu quero dizer com medíocre? Eu já vi esse filme, eu já vi essa história. Não necessariamente na Marvel, mas em outros filmes. É um filme genérico, é um filme clichê. Eu já vi esse filme dos desajustados, que se tornam os mocinhos, dos mercenários, dos mocinhos que não se dão bem e precisam se juntar, do Esquadrão Suicida, do Pacificador. Eu já vi essa história. Então, o filme, a minha nota é essa. Não tem absolutamente nada de novo. Nada, nenhuma novidade. Nenhuma novidade técnica, nenhuma novidade de roteiro. Você tem boas... coisas boas em relação ao passado. Ruim. Porque se a gente colocar esse filme pra disputar com alguns bons filmes da fase auge da Marvel, aí não. Aí ele fica bem atrás. Mas o que a Marvel apresentou na fase 4 e 5, ele tá bem legal. Então é basicamente isso em que eu balizei a minha nota. Então vamos lá, galera. Eu coloquei aqui de acordo com a minha memória, tá? Lembrando que até agora faltam poucos dias, mas já sou 40 a mais. Isso aí. Né? No dia 6 de maio faço 41.
Então quem faz aniversário no dia 6 de maio aí é boa pessoa, boa gente, certeza que é bolado. Coloca no comentário aí também. Ó, se eu esquecer alguma coisa aqui, vocês podem complementar, tá bom? Ou se eu errar alguma coisa, com certeza vocês vão falar. Que assim, um erro aqui nunca passa, né? Nunca passa. Quando a gente erra alguma coisa, nunca passa. Não passa. Mas tudo bem, eu errando aqui, vocês podem complementar. E lembrando também que a gente tá concorrendo ao Prêmio Best como influenciador de cinema, TV e streaming. E vocês podem ajudar a Linhagem Geek se vocês quiserem. Eu e o André agradecemos demais. Estamos em primeiro lugar no ranking dos canais, nos influenciadores. Então eu agradeço demais, mas tem que continuar votando, porque as votações vão até dia 13 de junho. Então continuem votando pra Linhagem Geek. Na categoria de podcast a gente também tá concorrendo. Não estamos em primeiro, estamos em nono, mas precisamos da ajuda de vocês. Ambos os links estão na descrição. Beleza? O único canal nerdola concorrendo nesses prêmios. Vamos mostrar a força do poder nerdola. Ó, seguinte. É o erro não passa e o acerto não lembra. O acerto não é vangloriado, não é comemorado. Não, e não é lembrado. É. Não lembra. O erro, ele é desvendado e o acerto jamais lembrado. É mais ou menos assim que funciona. Bom, como a gente destacou no nosso vídeo sem spoilers, né? A Yelena Belova, ela é a protagonista, muito bem desenvolvida, com inúmeras camadas, destacando suas virtudes, seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus traumas, seus dilemas, as suas dúvidas. E numa cena bem bonita, ela tá num prédio, né? Aí ela divaga bastante, né? Ela pensa muito, ela reflete muito sobre a vida dela, sobre o propósito, sobre o que ela quer fazer, sobre o seu valor, sobre a sua função no mundo, né? E aí tem uma cena bem bonita que ela vai dar um passo, né? Tipo, ela tá lá no alto de um prédio, aí ela salta do prédio, mas num movimento artístico bonito. Ela cai no prédio, se depara contra os soldados, e aí tem aquela cena de plano sequência que eu falei no vídeo sem spoilers. É uma cena bem bonita, porque é numa tomada aérea, pegando ela se livrando e avançando contra os soldados na trocação. Ela entra num laboratório a mando da Valentine de Fontaine, né? Ela tinha que descobrir alguma coisa lá. Ela entra em confronto com o cientista e ela consegue pegar uns papéis ali e já do projeto Sentinela, mas ela não sabe o que é, né? Ela sai desse prédio, avisa a Valentina que conseguiu cumprir a missão, explode o andar naquela cena clássica, né? Eu tô andando aqui, explosão atrás, como se nada houvera acontecido. O filme começa com uma cena de ação, né? Você tem um resumo da vida da Yelena realizando algumas missões em cortes, e porque ela não vê mais graça naquilo, não tem desafio, e ela também não gosta mais de realizar aqueles feitos. Então você tem uma personagem deprimida, que aí você tem o humor também junto. Cenas de ação, ok. Nada. Bem Pro Marvel. nível Marvel, eu Isso. achei que tá acima. Bem Marvel. Você tem umas cenas de ação bem Marvel, sabe? Nada... Pra mim, todas as cenas de ação desse filme são melhores do que Sem Soro, tá? Todas. Sim. É um filme bem melhor que o Capitão Sem Soro. Bem melhor em tudo. Tecnicamente, em tudo. Mas não tem aquela cena de ação que precisa ter. Filme de super-herói. A única cena que eu puxo desse filme que ficou um pouquinho na memória é a entrada do Invernal. Só. Invernal. Verdade. Mas só isso. Então é a personagem contando a própria história. E uma coisa que me incomoda é que tá virando clichê nos filmes. O filme, ele é clichê, tá? Clichê em filme de ação e tudo mais. É a facilidade que a pessoa tem de abdicar da própria vida. Porque assim, tá mó tiroteio... Sabe, andando, sabe, isso tá bem fantástico, e aqui você tem um pouco, lembrando que a Helena não tem poderes, né, então aqui o filme ele precisa elevar o nível do fantástico,
né? Porque ela é como uma você tem... assassina muito Isso. bem treinada. Mas ela não tem nenhum poder. Não. Né? Mas tem o sangue mais frio do que o Yoga. É, tipo uma James Bond. Sim, exato. Né? Você precisa comprar isso, precisa aceitar. Exato. Tanto é que tem um momento ali que ela tá meio que na trocação física contra o agente americano. Mas tudo bem. Exato. É, ele tem o soro, né? Tem. Ele tem o soro e aí... É aí que pega. Mas não, entendeu? não atrapalha, tá? Não Não atrapalha. atrapalha. Mas se a gente for olhar no Nerdola, É. né? E eu também não acho lacrate. Não, não é. Não é, acho não é, lacrate, não acho é. ok. Não, pra mim é zero lacrate o filme, tá? Pra É. mim muito bem estabelecido. Zero lacrate. Agora, Você pode até falar da Fantasma, que é um homem nas HQs, Sim. mas isso daí é uma mudança que já foi... Já comentamos sobre isso, não dá pra ficar martelando, né? E também é um personagem que é personagem suporte, né? É C. E outra coisa, se fosse a Helena contra o Hulk, aí a gente assinaria o contrato lacrate. Vamos lá, a Helena vai até a casa do pai e aí é mais um momento que você insere mais uma camada na personagem da Helena, trocando ideia, onde ela fala com o pai, sabe? Uma filha atenciosa, uma filha que quer a ajuda do pai, ela busca os conselhos do pai. Tudo bem que o David Harbour, né, o Guardião Vermelho, ele é um cara mais saudosista e ele gosta de ser super-herói. Ele é excelente, tá? Ele é o pai legal, né? O David Harbour é muito bom. Ele é bom na comédia. Ele é muito bom, tá? Então, assim, a relação dos dois, a química, o aprofundamento, isso funciona. Depois disso, a Valentina, ela manda a Helena Belova para uma outra missão, onde ela teria que encontrar uma figura X. Ela vai até esse local, no meio do deserto, no meio do nada, uma base. Ela vai até esse local e ela encontra com a treinadora. Quando ela encontra com a treinadora, ela tem que matar a treinadora. Só que aí o John Walker aparece e ele tem que matar a Helena Belova. E aí aparece a Fantasma que tem que matar o John Walker. Então fica muito claro que era um plano da Valentina para eliminar esses caras, porque em paralelo com isso acontece uma questão política da Valentine com o Buck, porque o Buck virou deputado. Então eles estão querendo fazer um impeachment da Valentina, porque a Valentina tá cometendo inúmeras pedaladas ali no comando da operação, mas ela tenta fazer uma queima de arquivo pra não passar nada, pra ninguém descobrir o que ela faz, e também queimando o arquivo, queimando as pessoas que estão envolvidas. Então ela junta todos ali pra que eles se matassem e depois matar todo mundo, mas aí eles ali naquela base aparece o Bob, né? O Bob, que é o sentinela, com um pijama aleatório ali, sem saber o que estava acontecendo. A treinadora morre de uma forma até bem boba, né? Então, eu não entendi assim, tão forte a treinadora. E a trocação da treinadora é mó legal, porque ela emula, né, as habilidades do Gavião Arqueiro, do Capitão América, do Pantera Negra. Eu achei que ela foi mal aproveitada ali, a treinadora. Principalmente pela habilidade de luta dela. Acho que poderia levar um pouco mais. Mas ela morre logo nessa cena. Então, o que eu acho, né? O grupo, ele se conhece numa forma de humor. Ah, eu preciso matar você. Você precisa matar ele. Ele precisa matar você. Oh, meu Deus, então ela quer matar a todos nós para aniquilar todas as provas que fizemos. Porque antes disso, na primeira cena da Helena, você já tinha o projeto do Sentinela ali, já tinha as folhas. Então já tava te apresentando qual seria o perigo. Então assim, é o grupo de desajustados que vão arrumar muita confusão depois que eles descobrem qual era um projeto de uma empresa que era um super-herói, que é o Sentinela. Então você acaba juntando todos ali naquela situação que a gente falou. Um precisa matar cada um porque eles têm as provas das missões que a Valentina os mandava. Então ela queria fazer aquela... Tem o termo jurídico, né? Ou de jornalístico, queima de arquivo. Queria fazer uma queima de arquivo, matar todo mundo, porque aí ninguém ia poder delatá-la.
E aí surge o Bob, né? Que é o sentinela que tava lá. É o único que conseguiu resistir às experiências. Também numa forma de humor, de pijama. Então, esse é o problema. Você, ao mesmo tempo que quer parecer muito sério, muitas resoluções são na base da piadoca, ou, se não é a resolução, a primeira ação após a resolução é piadoca. E aí você tem eles querendo sair, a forma com que eles saem ali da base, que eles bolam de sair da base, também é altamente galhofada. Essa parte foi altamente galhofada, que é o que eu sustento quando eu digo que esse filme é um clichê da Marvel. Essa saída foi realmente... Foi ruim pra mim. Eu concordo com o André que a saída da base foi galhofada, porque assim, a base ficava num subterrâneo e eles tinham que subir. O elevador não tava funcionando, então eles se entrelaçaram. Você tem uma cena também de alívio cômico com um agente americano que tenta dar um salto e cai. E fora que ele quebrou lá o negócio lá do som que atrapalhava fantasma no escudo. Isso. Tudo humor. E aí eles se agarram, né? Um de costas pro outro e vai subindo com as pernas. É um tom de alívio cômico, mas serve para a construção do time. Porque durante a subida... eles vão trocando ideia, eles vão conversando, e aí eles vão se conhecendo uns aos outros, e aí isso vai... Uma vez que a Valentine queria matá-los, então eles tinham a partir daí um objetivo em comum, uma justificativa, um motivo para ir atrás da Valentine juntos. Então eles vão se conhecendo, cada um contando um pouquinho da sua história. Legal, a Valentine descobre que... eles estavam vivos. Ela chega bem rápido no lugar onde eles estavam com o seu exército. E aí também aprofunda a construção do time, porque cada um quer ser o líder, cada um quer dar a sua diretriz, cada um quer usar a sua estratégia, né? E os soldados invadem, cada um usa a sua estratégia, mas eles conseguem escapar num clássico, se disfarçando, né, dos guardas. Eles passam entre os guardas, vestidos de guardas, o John Walker, o sentinela, que até então era Bob, eles entram num carro forte. Quando eles vão tentar escapar em meio a toda a confusão, porque a galera ainda não sabe que eles saíram disfarçados, os policiais param, né? Os soldados param o carro forte e o Bob pega um fuzil e sai do carro forte, chamando a atenção dos soldados para o John Walker, a Yelena Belova e a Fantasma fugirem. E aí tem uma cena classe A, eu gostei muito dessa cena, porque o Sentinel, o Bob, né? Ele chama a atenção dos soldados, e os soldados fazem um paredão e fuzilam ele. Mas assim, pelotão mesmo de fuzilamento. Ele toma vários tiros. A Helena fica em choque quando acontece. Eles conseguem fugir. E aí nessa hora o Bob levanta, depois de ter tomado vários tiros. Ele sai voando, começando a descobrir os seus poderes de sentinela. Ele vai até o céu, tá todo mundo olhando pra ele, depois ele cai igual uma bomba e desacorda. Isso aí, a gente já teve um vislumbre de um pouquinho do poder dele que vai ser mostrado lá na frente. Quando ele toca, né, na Yelena, a Yelena vê ela criança. E John Walker também. Então, o filme já te prepara pro que vai acontecer no final. E aí depois, né, que o Bob meio que se sacrifica, né, pra ajudar os amigos, não se sacrifica porque ele é poderoso e não sabe. Aí vem o pai eles estão ali no mato, né, no meio do nada, um desertaço. Aí vem o pai buzinando como se fosse buscar a filha na escola, né, gritando Helena, que é mais um alívio cômico ali pra situação. E aí a gente engata na aparição do Soldado Invernal, né? Que eles começam a ser perseguidos. E aí o Soldado Invernal chega. Ele já tava de tititi, tentando convencer a assessora. A assessora, se não me engano, Mel, a assessora da Valentina.
já tava falando, não, você tem que entregar ela, você sabe o que ela tá fazendo. Tentou entrar na mente dela e ela avisou o Soldado Invernal que a galera tava viva, a galera que sabe do plano dela, o que ela tava tramando. E aí chega o Soldado Invernal pra ajudar. Numa chegada classe A... Da classe A muito boa. Por quê? Porque o Guardião Vermelho buscou a Helena Belovo John Walker, a fantasma, na limusine. Só que a limusine não passava de 50 por hora. E aí os soldados da Valentine nos carros começaram a disparar contra a limusine. Eles iam morrer, com certeza, ali. E aí o Soldado Invernal chega na motoca no melhor estilo. Exterminador do Futuro 2, pra mim ali é referência pura. Exterminador do Futuro 2 e a freada com a frente da moto no estilo Missão Impossível 3. Ó a pose aqui, ó. Empinando. Tá difícil ali. Empinando a moto. Aí ele cata o cabo de aço do Jeep, puxa. Cena muito boa, tá? Gostei dessa cena. Enquanto o Bucky, ele, entre aspas, salva os 4, mas depois ele prende os 4. Em paralelo, a Valentina já tinha pego o Bob, já tinha colocado ele numa base e começa a conversar, começa a falar pra ele que ele foi fruto de uma experiência, que ele mesmo foi... porque ele tinha problemas com drogas e etc, ele queria alguma coisa pra ser uma pessoa melhor, tal. Ela entra na mente dele e fala que ele é um cara super poderoso, mas que tinha que seguir as regras dela, e ela começa... É aí o ponto que eu falei pra vocês, que eu vi um pouquinho de subdesenvolvimento do Sentinela. Então, assim, ela fala pra ele que ele tem os superpoderes, e aí ele vai fazer um teste num copo d'água. Ele quebra o copo d'água e depois corta, ele já vem de Sentinela Badass. Isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que faltou um pouquinho mais de atenção para esse desenvolvimento do Sentinela em relação a lidar com esses poderes, tá? Ficou meio Jason, né? Jason, my special boy. Ficou meio Jason. Mate aquela criança, mate aquela menina. E aí ia lá e matava. Ficou muito assim, faltou. Esse buraco aqui ficou muito escroto no filme. Você tinha que mergulhar mais na psique. Então faltou bastante dessa parte, né? De desenvolvimento. Ficou muito básico, né? A mulher fala, olha, você é poderoso, você é legal. E aí o cara encarna ali, do nada, o Sentinela. O cara vira um cavaleiro de ouro. Vira o Sentinela ali, ciente de tudo. Aí humilha a galera, e aí começa-se a desenvolver o lado negro da força do Sentinela, que também faltou muito pra desenvolver. Foi essa parte, foi muito básico do roteiro, sabe? Ó, agora o Sentinela precisa ser o Sentinela, o que a gente faz? Não, até fala pra ela que ele coloca que ela falando que ele é bom, e é isso. E o cabelo? A desculpa do cabelo é ridícula, cara. Eu que pintei. Eu pintei o cabelo. Que bagulho podre isso, cara. Cara, que ideia. Ai, pintou o cabelo, quis pintar, sabe? Ah, se você me falar que tem na HQ, é podre também, tá? Exato. É ridículo isso. É ridículo. É ridículo. Porque ele tá o tempo todo de cabelo preto, de repente aparece loiro. Ah, mas eu quis pintar. Horroroso, tá? Isso aí foi muito ruim. E aí o Sentinela humilha os Thunderbolts na torre, humilha todos, arranca o braço do Bucky, humilha todos, não dá nem pro cheiro, né? E aí é a hora que eu falei que tem um CGI que falha um pouco, tá? Na movimentação do Sentinela, é um CGI que não é pra mim 100% impecável, tá? Dá pra curtir numa boa, mas ali você percebe uma movimentação meio fake. O que eu ia falar? Não. Bom, depois que ele humilha todos, a Valentine fala pra ele matar os Thunderbolts, mas ele fala, não preciso matar eles são fracos demais pra mim, deixa eles irem embora. E a Valentine começa a dar ordens pro Sentinela, só que o Sentinela fala, pra que eu tenho que te obedecer? Eu sou um deus. Não faz sentido nenhum eu te obedecer. Ele ainda leva ela contra a parede e tal.
depois ele sai fora, e aí ele é tomado pelo lado negro da força, Blackface, e fica mesmo escuraço, pretão. E aí, novamente, pra mim, assim, é um ponto baixo do filme, é um subaproveitamento do Sentinela nessas questões de ameaça, de clareza de propósito, enfim. Mas é a partir daí também que tem a construção, um aprimoramento, né? Um refinamento do time Thunderbolts. Que aí quando ele começa a ficar pirado com o poder, ele começa a atacar geral, né? Mandando todo mundo, meio que transformando a galera em sombra, né? Parece que ele evapora as pessoas, mas ele tá mandando as pessoas pra uma outra dimensão, né? E aí começam a ter algumas catástrofes naquele local, prédio caindo, alguns acidentes grandes. E os Thunderbolts, eles começam a salvar as pessoas. Isso, pra mim, também foi bem legal, juntamente com uma conversa muito bonita e muito profunda da Yelena Belova com o seu pai. Essa parte do Sentinela é ruim mesmo, porque você não explicou o Void, não explicou o que é aquilo, que é uma entidade que se aposta do Sentinela. Tudo bem, é a primeira vez que aconteceu e tal, mas você poderia ter, de alguma forma, já... Porque ficou muito super o final. O salto pro final ficou muito grande. O filme, ele tava bem, ele tava naquele nível. Depois, quando o Sentinela, do nada, virou o Cavaleiro de Ouro, pô, o negócio escalou demais. Scalone. O negócio escalou absoluto. O negócio escalou de um jeito que pra mim não fez muito sentido. Mas toda a reunião do time ali pra conclusão, ele colocando todo mundo, usando muito o vazio. E essa parte dele com a mestra, né? Lembrou o Majin Buu. O Babidi e o Majin Buu. Ah, Valentina lá. Tá. Me lembrou? Me lembrou o Majin Buu ali, aquele negócio, né? Não preciso mais de você. Você me ressuscitou, você me libertou e agora eu sou livre, eu sou mais forte de todo mundo. Aí ele começou a levar a galera ali porque aí a turma vai falar do simbolismo simbólico factual, que aí você coloca a Yelena no começo lidando com o próprio vazio, e depois ela tem que lidar com um vazio personificado, que é o Sentinela. Um vazio extremamente poderoso e que é você pode até também... O pessoal pode achar do simbolismo simbólico de uma depressão, né, do negócio. O cara que ele se auto-sabota, né? É uma entidade que sabota, que toma ele. Eu achei isso interessante, mas mal desenvolvido. Mas no final eu achei legal. Ele com a Yelena ali, quando ela junto com o time, né? Porque onde forma o Sentinela tá tomando a cidade inteira com o Void, né? A cidade tá sendo totalmente consumida pelo vazio e a Yelena, ela se entrega pro Void, pro vazio ali. E é legal a reação do pai dela. É uma bela reação, achando que ela morreu. Foi bem legal isso, meio que o sacrifício, só que ela cai lá no Genjutsu. Sim. E aí ela entra nesse Genjutsu, ela passa por alguns momentos da vida dela, tal, até encontrar o Bob. Ela encontra o Bob, troca ideia com o Bob, e aí o Bob tem o encontro com o lado negro dele. Uma coisa bem animesca, né? Bem de anime. Foi né? mesmo. Ele entra lá, começa a confrontar o lado negro. O pessoal do Thunderbolts também entra no Void. É legal porque o filme ele constrói muito bem a relação do time. E isso eu deixei muito, pra mim é um grande ponto, essa relação, como um começa a ver valor no outro, e aí eles entram juntos no Void, até um momento que tá só o Bob e a versão maléfica deles e estão todos presos, e ele começa a esmurrar o lado negro, só que parece que era isso que ele queria, porque o lado negro de Star Wars era isso, né? Quanto mais ódio você tem, mais tendência você tem a ir pro lado sombrio. É o Naruto na cachoeira. Isso Naruto aí. na cachoeira. Tinha que abraçar a versão, né? O Ichigo,
O Ichigo também, assim, é bem anime mesmo. Bem anime. Essa parte, a partir do momento que surge o Sentinela, ele vira uma história que é o que eu disse lá no início. Eu já vi muitas e muitas vezes. Bom, e aí a gente finaliza, né? A Helena abraça ele, fala que eu sei que você não é assim, tal. Todos os Thunderbolts abraçam eles, numa cena bem bonita, mas a gente tem que dizer que é genérica. O Sam Wilson, ele finaliza o Hulk vermelho no discurso no Jutsu. O André trouxe também o Doutor Estranho no Multiverso da Lacrate, discurso no Jutsu. Já é então, bem batido você já. resolve de novo nos discursos no Jutsu, e a gente já sabia que não haveriam consequências mais drásticas, porque todos esses do elenco já estavam confirmados em Doomsday. E já sabia também que o Sentinela não era um vilão. Exato. Então você vai quebrando tudo com uma obviedade muito forte. Tem uma outra cena, que é quando eles começam a salvar a galera dos acidentes provocados pelo Sentinela. Foi bem legal, porque depois as pessoas começam a aplaudir eles, né? E aí você tem aí a consolidação do time de heróis. Isso eu achei bem bonito, né? Lembrou muito o Quarteto Fantástico, o primeiro filme do Quarteto Fantástico, quando eles salvam as pessoas usando os poderes, eles ainda não são Quarteto Fantástico, e a galera começa a aplaudir, tipo, nossa, nós somos heróis. Então assim, uma cena bonita, uma cena heróica. Gostei. Eles conseguem salvar o Sentinela. A Valentine, que foi a causadora disso tudo, ela arma pra eles. Eles vão atrás da Valentine. Só que a Valentine já tinha armado, porque ela é bem safa. Eu gostei né? disso aí. Ela arma pra quando eles chegam até ela, já tem uma coletiva de imprensa e ela apresenta eles como os novos Vingadores, e eles não conseguem entregar a Valentine, né, a Valentina. Então foi um recurso que ela adotou ali, bem político e bem astuta. E aí você finaliza com você tem um salto temporal de 12 meses, 12 ou 14 meses. Eles já como novos Vingadores. Tem o alívio cômico do cereal, que é o primeiro pós-crédito. O primeiro pós-crédito é um alívio cômico envolvendo o Guardião Vermelho, porque eles se tornam populares, os novos Vingadores, então eles estão estampados até em caixa de cereal e etc. Você vê só, até o pós-crédito são 2 pós-créditos, né? Os pós-créditos, eles ilustram muito bem essa ambiguidade de tom do filme. O primeiro pós-crédito é galhofa pura e o segundo pós-crédito são todos já na Torre dos Vingadores discutindo sobre a questão do nome dos Vingadores, porque o Sam Wilson também tem os direitos do nome dos Vingadores. Isso também eu achei uma besteira, sabe? Besteira. E aí eles recebem um comunicado que uma nave invade o espaço. Eles vão ver na câmera e é a nave do Quarteto Fantástico invadindo o espaço. Não teve comoção no cinema quando isso acontece. Cinema não veio abaixo. Não teve "Oh my God, this is amazing!" Não teve isso. Não teve nada disso. Não teve nenhum momento de euforia no filme, sabe? Por exemplo, no Deadpool e Wolverine tiveram vários momentos, vários. Nesse não teve, mas ainda reforço. É um bom filme, nota 7,5 pra Thunderbolts. Bom, esse final aí deles, que eles são os novos Vingadores, também não faz muito sentido com o universo, né? Onde é que tá aquela galera toda, quando uma cidade inteira tá indo pro blackout e com um vilão extremamente poderoso, né? Um vilão não, mas um personagem extremamente poderoso. E o final com piada, né? Piadoca no pós-crédito já foi, né, meu? Pô, bicho. Isso me irrita de um jeito muito, muito grande. Piadoca. E assim, a nave do Quarteto Fantástico é um problema, porque como é que vai ser esse filme do Quarteto Fantástico? Vai acabar igual o pós-crédito do Thunderbolts? Pra mim, o filme, ele pode começar com a nave já fugindo pra dar uma espécie de, sei lá, uma surpresa, né? Porque se o filme do Quarteto Fantástico acabar com a nave deles chegando no UCM, no 616, não vai ter surpresa nenhuma. O final é igual o pós-crédito do filme Thunderbolts. Então, pra mim, o filme
tem vários problemas, tem alguns pontos positivos. A Marvel já deu um salto melhorzinho em relação ao que vinha fazendo, mas pra mim, nota 6, medíocre. Ó, daqui a pouquinho, resenha com o Esquadrão Nerdola pra gente conversar tudo e um pouco mais. Podem colocar aí nos comentários a opinião de vocês. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.